Oi gente, eu sou a Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e esse é o primeiro de uma série de vídeos em que eu vou falar sobre o curso de letras que eu fiz aí durante a graduação. Eu acho que eu devo começar pelo começo, então aqui eu vou falar sobre como que eu escolhi o meu curso, sobre como que eu entrei no curso e um pouco aí durante o período da graduação, mas não vou me aprofundar muito porque nos próximos vídeos então eu falarei sobre as disciplinas que eu tive, os professores, sobre como eu estudava. Vou também mostrar aí todos os materiais, alguns materiais, talvez não todos, mas vou mostrar aí os materiais que eu li, os livros que eu precisei ler durante a graduação. Quando eu estava no final do ensino médio, aí nesse momento em que a gente precisa escolher o que vai fazer de faculdade, eu pensei em muitas coisas e eu fiquei muito em dúvida do que eu cursaria, porque a gente tem essa ideia de que o que a gente for escolher de faculdade vai determinar o resto das nossas vidas. E realmente é uma responsabilidade muito grande pra gente decidir, e tomar quando a gente tem, sei lá, 16, 15, 16, 17 anos. Naquele primeiro momento, a minha primeira opção não era por letras. A única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza na vida, era que eu queria trabalhar com livros, queria trabalhar com literatura. E a partir disso, então, eu pensei que estudar biblioteconomia seria uma boa opção, já que eu gostava muito de ficar nas bibliotecas. Seguindo essa minha lógica, eu gostava muito de ler. Eu pensei que ser bibliotecária faria com que eu passasse o dia inteiro lendo livros. E aí, doce ilusão, eu estava bastante iludida, porque esse não é o trabalho de um bibliotecário, O trabalho de bibliotecário vai muito além do que só ler livros. Então, quando eu fiz o Enem, quando eu me cadastrei lá para fazer o Enem, isso em 2014, eu fiz o Enem duas vezes, Eu fiz o Enem em 2013, que foi o último ano do meu ensino médio, e aí coloquei lá biblioteconomia, ciências sociais, e nesse primeiro ano eu não fui aprovada no Enem, nas opções que eu coloquei, não passei com nota suficiente. Então continuei estudando, prestei o Enem de novo em 2014, e dessa vez eu coloquei outra opção de curso, que seria também biblioteconomia em algum lugar e letras em outro lugar. Eu escolhi letras, muito influenciada por um professor meu do ensino fundamental, que a gente mantém amizade até hoje. E aí ele me explicou, A gente estava conversando sobre cursos e ele me explicou qual era a diferença entre biblioteconomia e letras. E como ele já me conhecia, ele sabia que eu ia ser muito mais feliz fazendo letras do que fazendo biblioteconomia. E realmente, eu fui mais feliz fazendo letras. E aí, nesse Enem de 2014, eu coloquei uma das opções de letras, português e espanhol, e para passar na Universidade Federal de São Paulo, que fica ali no campus de Guarulhos. Tá, feito isso, eu fui aprovada, mas não fui aprovada na primeira fase, nem na segunda. Eu fui aprovada só na terceira chamada aí, do Enem. E eu acho que... eu não tenho vergonha de falar isso agora em público e pra um monte de gente que tá me assistindo, porque eu acho que além de incentivar outras pessoas a prestarem o vestibular e também a buscarem os seus sonhos, realizar o sonho de cursar uma faculdade, seja uma faculdade pública ou uma faculdade privada, por meio do ProUni ou qualquer outro programa, ou pagando mesmo do seu bolso. Eu acho que a gente tem que tentar. E eu entendo que naquele momento eu nunca me achei assim, quase virando uma conversa motivacional aqui, mas eu nunca me achei uma das alunas, sei lá, mais inteligente da escola, nem nada do tipo, mas eu sabia que eu era esforçada e que eu gostava muito de estudar. Então eu fiquei muito feliz quando eu fui aprovada na faculdade, mesmo tendo passado assim na terceira chamada. E quando eu fui chamada assim, eu soube disso em março. Eu estava para fazer 19 anos, então tinha isso, de estar entrando na faculdade já com 19 anos. No ano anterior, alguns amigos já tinham entrado na faculdade, então tinha esse sentimento de que
ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E aí também entrar, não recém-saída do ensino médio direto para a faculdade, mas eu acho que ter tido esse tempo, que aí em 2014 eu fiz cursinho e foi um período bastante difícil, porque eu fazia cursinho de manhã, acordava muito cedo e depois do cursinho eu ia direto pro trabalho. Eu trabalhava nessa época numa rede de supermercados. Poucas pessoas sabem disso, que eu trabalhei Trabalhei em supermercado mesmo, e eu lembro que era tipo das 2 ou 1 e pouco até 10 da noite, então eu ficava fora de casa o dia inteiro, tinha pouquíssimo tempo pra estudar, estudava assim horário de almoço, sabe, do trabalho, estudava voltando pra casa no ônibus de noite, e foi um período muito difícil da minha vida. Mas eu acho que depois eu colhi todos os frutos do meu esforço. Era uma rotina assim muito puxada, muito difícil mesmo, porque eu chegava em casa já muito tarde, perto de meia-noite, só dava tempo de, sei lá, tomar um banho, comer alguma coisa e já dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar muito cedo pra estar no cursinho, sei lá, 6 e pouco, 7 horas da manhã. Então era muito corrido, mas eu sabia que ali ia valer a pena, então eu sabia que eu ia ser recompensada depois. E fui, né, quando eu fui aprovada na faculdade. E aí eu fui aprovada, vi que a faculdade era em Guarulhos, eu morava em São Paulo, capital, e que da minha casa, que era na zona sul de São Paulo na época, até Guarulhos não dava menos que 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 3, dependendo do trânsito, e que ia ser impraticável eu voltar e voltar todo dia. E aí então eu fui atrás de moradias ali por perto da faculdade mesmo. Então acho que ter passado na faculdade mudou muitas coisas assim na minha vida, muitas coisas. Acho que eu me tornei, né, uma pessoa muito mais independente, porque aí eu passei a morar sozinha. Mas focando mesmo nos estudos, eu ter entrado na terceira chamada, quando eu comecei a faculdade já estava em curso, mas deu pra acompanhar, deu pra me situar ali onde o pessoal tava. Foi um pouco confuso no começo, porque são diversas disciplinas, a gente entra sem saber exatamente o que está acontecendo. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive foi de filosofia geral, que é uma disciplina obrigatória para todos os cursos. Então, letras tinha que fazer filosofia geral, filosofia, o pessoal da história também. E no campus que fica o curso de letras é um campus de humanidades, da Unifesp, que fica em Guarulhos. E, nossa, era totalmente diferente do ensino médio, totalmente diferente da escola. Eu me lembro de me sentir, assim, no começo um pouco deslocada, porque o professor estava falando sobre Descartes e parecia que tinha gente que estava entendendo tudo e eu tava lá, mas minha gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. E aí, né, com certeza com o tempo a gente vai se acostumando, vai entendendo o que a faculdade espera da gente. Só que eu não dei muita sorte, né, porque eu entrei na faculdade em 2015 e nesse primeiro semestre mesmo de 2015 teve greve de estudantes. E aí essa greve demorou tanto que precisou cancelar o primeiro semestre de 2015 e isso fez com que a formatura também fosse adiada por mais um semestre e adiou outras disciplinas. Bom, uma bola de neve que vai se juntando, mas quando a gente é calouro assim, entra sem saber muito dos movimentos estudantis, a gente até julga, mas depois que eu entendi quais eram as reivindicações dos alunos, pelo que eles estavam lutando, a gente entende e começa a apoiar também, porque a gente entende que a faculdade pública hoje é fruto de muita luta, de alunos que estiveram antes da gente, lutas de políticas públicas e tudo mais. Então, apesar de ter cancelado um semestre da minha graduação logo assim que eu entrei, antes disso, em 2012, a Unifesp também passou por um período muito conturbado, de muita greve e que também influenciou aí no tempo de estudo de muitas turmas. Eu ainda me sinto uma pessoa muito, não sei se sortuda, mas muito privilegiada por ter tido a honra de estudar na Unifesp. E, né, eu entrei, então,
para fazer letras espanhol e eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Não me arrependo de nada e esse tempo, né, entrei em 2015 e me formei no final de 2019. Esse tempo que eu passei na faculdade, acho que foi um dos melhores momentos da minha vida. Acho não, tenho certeza que foi um dos melhores da minha vida, foi o momento que eu mais aprendi que eu tava fazendo realmente algo que eu gostava. E o curso que eu entrei, na época que eu entrei era Letras, Português e Espanhol, ABI, que era a área básica de ingresso, em que a princípio a pessoa que escolhia aquele curso ia fazer as duas modalidades, então, né, licenciatura e ao mesmo tempo bacharelado. Então quem faz licenciatura, quando estiver formado, vai estar apto para dar aula, vai estar apto para ser professor ou professora. E quem faz bacharelado pode atuar aí em outras áreas, mas não pode dar aula porque não tem a licenciatura. E eu entrei sabendo que eu não queria dar aula e terminei a faculdade sabendo que eu não queria dar aula, mas nesse meio tempo o que aconteceu? Mudou lá o regimento, alguma coisa assim, alguma coisa relacionada com o MEC, que não permitia mais que o aluno se formasse com essas duas modalidades, né? Não podia mais formar sair com licenciatura e bacharelado ao mesmo tempo, porque o MEC entendia que era como se o aluno estivesse ocupando duas cadeiras, 2 lugares. Então nós tivemos que escolher qual modalidade a gente ia fazer, se era licenciatura ou bacharelado. E assim, apesar de eu ter muita certeza de que eu não queria dar aula, de que eu não ia me dar bem fazendo isso, eu escolhi licenciatura, depois de muito conversar com amigos e com os colegas. Eu escolhi licenciatura e escolhi continuar na licenciatura porque eu encarava como um plano B. A gente estava passando também por um período de muitas incertezas políticas e sem saber o futuro de nada, e eu pensava, que a licenciatura ele é o bacharelado, só que um plus, um algo a mais, que é poder dar aula. E aí eu escolhi a licenciatura, fiz todas as disciplinas que tinha que fazer da área da licenciatura, e inclusive, sim, muitas disciplinas são do curso de letras para licenciatura são voltadas assim, né, claro, logicamente para dar aula. Fiz todas as disciplinas, fiz também os estágios obrigatórios em que a gente vai nas escolas, observa como são as aulas, escreve relatório, apresenta, entrega o trabalho, tudo certo. Fiz tudo isso e aí me formei então. Sou licenciada em Letras, Português e Espanhol e é isso, mas não dou aula. Como eu tava falando, né, eu encarava a licenciatura como algo a mais, então se acontecesse alguma merda na vida em que eu precisasse dar aula pra sobreviver, em que eu precisasse ir pra uma sala de aula pra ter um salário, eu iria, porque eu teria formação. Mas esse não era o meu objetivo final, não era o meu objetivo principal. E como eu falei pra vocês, meu objetivo principal sempre foi trabalhar com livros, trabalhar com literatura, que é o que eu faço hoje em dia e sou muito feliz fazendo isso, muito realizada. Então, no final deu tudo certo, está dando tudo certo. E é isso. Aí nos próximos vídeos eu vou falar pra vocês as disciplinas que eu fiz, como que a Unifesp separa e organiza aí as disciplinas, as grandes áreas de estudos dentro da letras. Falar um pouco também do curso de espanhol, que, né, na hora de se inscrever, de escolher lá ainda no Enem, você podia escolher os idiomas. Eu escolhi espanhol. Na Unifesp só tem, na minha época, né, só tinha espanhol, inglês e francês. E aí tem as línguas clássicas, mas que faz parte aí do curso de letras no geral. Então, acho que é um pouco isso. Me contem aqui nos comentários se você quer saber de mais alguma coisa sobre o curso de letras. Nos próximos vídeos eu vou voltar então a falar sobre as disciplinas, sobre o que eu estudei, sobre o que eu li aí durante esses anos. Também posso falar sobre como eu me organizei, né, para estudar e para ler todos os textos e fazer todos os trabalhos e tudo mais.
Então me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar para chegar em mais pessoas. Porque às vezes, né, a minha experiência pode interessar outras pessoas também. E tô aqui super aberta pra gente conversar. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!